Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete, neste seu espaço, a escola bíblica em seu lar. E vamos participar agora juntos da 8ª lição, cujo título é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos seguir passo a passo para que possamos compreender a veracidade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos observar uma coisa muito importante, que a palavra fundamento, ela está no singular. Então, a princípio, já entendemos de antemão que não é fundamentos, é um só fundamento. E outra palavra muito importante que devemos observar é que nós fomos edificados e não apenas construídos. Temos aqui a nossa verdade prática, o texto áureo, a leitura diária, e a leitura em classe está baseada no livro da Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e também Mateus, capítulo 24, ao versículo 27, que faz o corpo da nossa lição. E esta lição ela é comentada pelo excelentíssimo pastor Douglas, com muita, vamos dizer assim, clareza e muita profundidade para os nossos conhecimentos e prática e regra de fé. Nós observamos aqui a parte da introdução e nós observamos que o apóstolo Paulo, ele usa a figura de um templo. Isso é muito importante. Ele começa a usar aqui a figura de um templo para demonstrar, é uma forma de demonstração, a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele mostra o templo, ele mostra a eficácia. Sacrifício esse que resultou na reconciliação com Deus entre judeus e gentios. Se não fosse a eficácia do sacrifício da cruz, a barreira ainda estaria erguida. O apóstolo Paulo, ele conduz os irmãos da igreja de Éfeso e também a nós com muita maestria. Devemos observar isso. Ele conduz os irmãos a um raciocínio lógico. O que quer dizer isso? Para que todos possam entender com clareza e o porquê deste fundamento onde baseia-se a leitura que nós estamos fazendo. Vejamos que o apóstolo Paulo começa usando a metáfora do corpo. Está no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, versículos 22 e 23. Ele começa usando a metáfora do corpo, para que a gente possa entender essa grandeza. Em seguida, ele usa a metáfora da cidade. Nós fazemos parte do corpo da cidade, capítulo 2 de Efésios, a carta aos Efésios, versículo 19, a parte A, ele traz a metáfora da cidade. Nós éramos forasteiros, estrangeiros, e agora fazemos parte desta cidade santa, futura, que é os céus, como o próprio Paulo descreveu em Filipenses, no capítulo 3. Depois da metáfora do corpo e da metáfora da cidade, Paulo traz para a gente entender a unidade, ou seja, a metáfora da família, que está no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, o versículo 19, a parte B. Veja que com muita maestria, com muita sabedoria dos céus, ele começa a descrever a nossa formação para que a gente possa entender. Então, por fim, depois de ele apresentar o corpo, dele apresentar a cidade, que nós não tínhamos, fazia parte de nada,
fazíamos parte do corpo de Cristo, éramos forasteiros, agora temos uma cidade, não tínhamos família, fazemos parte da família de Deus, de Cristo, e agora a metáfora de um edifício. E ele mostra no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, o versículo 21, Cristo como a pedra fundamental. Isso aí, meu irmão, é uma riqueza quando Paulo descreve toda esta formação. Veja que Paulo ele usa uma sequência de fatos que culmina na nossa edificação como igreja de Cristo. Então ele pega fatos relacionados ou relaciona para que a gente possa entender como se deu esta formação, esta fundação sólida da igreja como corpo de Cristo ou como igreja de Cristo, como ela foi edificada. Então a gente passa a entender que só para a gente ter uma reflexão, devemos observar o processo executado por Deus para chegar a essa construção e ela ser bem edificada. Não foi algo feito por mão de homem, não foi algo científico, é algo divino. Então Deus ele teve um processo para que essa edificação fosse realizada. Primeiro, ele derrubou a barreira da separação, como nós vimos já anteriormente, nos reconciliando. Veja bem, essa reconciliação, ela é muito importante, porque primeiro foi com Deus, que estávamos separados. Os judeus também, devido à sua ignorância, também estavam separados. Deus agora, através de Jesus, derrubou esta barreira, fez esta reconciliação e depois nos reconciliou com os judeus. Quer dizer, a barreira foi derribada e nós passamos a ser um só povo. Segundo lugar, depois que ele derrubou esta barreira, ele nos evangelizou a paz. Quer dizer, aos judeus e aos gentios, ele trouxe a paz. Nos trouxe para perto dele, visto que nós estávamos longe, separados de Deus. Então ele trouxe bem para pertinho dele para que a gente pudesse aprender. Deixamos de ser agora estrangeiros e forasteiros e estranhos. Aí você observe que a metáfora política agora dá lugar à metáfora doméstica. Nós somos a família de Deus, gentios e judeus, formando um corpo como a família de Deus. Os irmãos entenderam? Deus ele fez um processo importantíssimo. Desde o princípio do seu plano, ele culminou no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esta é a nossa primeira parte e nós vamos breve ir para a nossa segunda parte, que é o primeiro tópico, onde diz um edifício espiritual. Que os irmãos deleite-se, que os irmãos não esqueçam de se inscrever se você não é inscrito, que o irmão deixe o seu like, toque no sininho ao lado, compartilhe esta escola para que todos possam ser enriquecidos pela palavra de Deus. Faça isso, que Deus vai te abençoar grandemente. Daqui a pouco nós retornaremos. Pai do Senhor.